A questão é a seguinte: quando eu encasqueto com alguma coisa, eu não consigo esquecer até eu fazer. E aí você me pergunta, você encasquetou com o que agora, Isabela? Eu tenho um dilema. Eu quero fazer um caderno, um journal, alguma coisa nesse sentido, que eu não sei como eu vou chamar, mas que seja uma mistura entre sketchbook, scrapbook, art journal, junk journal, todos esses possíveis, mas ele não é nenhum desses e uma mistura de todos. Então eu não sei como eu vou chamar isso. O objetivo desse caderno é que ele seja um lugar onde eu consiga desenhar, escrever, pintar, fazer colagem, fazer o que eu quiser, sem ter a pressão de fazer todo dia, ou sem ter a pressão de fazer uma pintura bonita. Enfim, eu posso fazer o que eu quiser e é uma maneira que eu quero usar pra tentar documentar realmente o meu dia a dia, de uma forma que eu consiga depois de um tempo ler de novo e ver como é que foi o meu mês, como é que foram as coisas. Principalmente se você é que nem eu e você fica às vezes focando nas coisas negativas e fala, nossa, tive um monte de dificuldade, um monte de problema. Aí quando você para e lê coisas boas que aconteceram, você vai lembrando de muitas coisas positivas. Então você vai vir comigo nesse vídeo pra fazer esse caderno. Já tem um vídeo aqui no canal de eu fazendo um caderno à mão, costurando e tal. Não sei ainda se eu vou costurar, se eu vou colar, não sei o que eu vou fazer. Eu quero uma ideia meio junk journal, mas em vez de usar junk, tipo papel aleatório, eu vou comprar algumas outras coisas que eu quero usar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ir num sebo pra ver se eu acho alguma coisa legal, algum livro antigo, alguma capa legal. E depois a papelaria universitária, que eu quero comprar alguns tipos de papéis diferentes. E é muito legal lá porque os papéis são baratos, então dá pra comprar bastante coisa legal com texturas e cores diferentes. Pensei em duas coisas diferentes, então esses papéis em maior quantidade, eles vão fazer parte do miolo do caderno, dos livrinhos de dentro. E esses aqui que eu comprei, às vezes, tipo, só 2 folhas de cada um, ou um de cada um, é pra fazer textura quando eu já estiver fazendo os scrapbookings, art journal, enfim, todos eles. Então, o miolo do caderno eu vou usar craft. Essa folha quadriculada aqui, na verdade, ela é bem grandona. Ela é, tá vendo? Ela é um negócio só, então eu vou cortar no meio, vai dar bastante papel quadriculado. O preto, papel vegetal, eu não sei porque eu quero muito usar o papel vegetal no miolo do caderno, então eu comprei bastante, vou usar ele aqui também. Uma folha sulfite branca normal e papel pólen. Eu vou começar então dobrando todas essas folhas ao meio e vou cortar, porque eu vou fazer um caderno 10 por 15 e não o tamanho da metade da folha normal. Esse papel quadriculado, como eu falei, ele é bem grandão. Ele é o dobro do tamanho da A4, eu não sei como é que é o nome desse tamanho dobro, né? Então eu cortei no meio pra virar um sulfite normal e cortei no meio de novo.
Gente, eu acho que eu dei uma leve exagerada na quantidade de papel. Eu tô separando agora aí nos montinhos pra fazer o miolo, então separar em vários livretinhos. E como eu falei, vocês viram, tem muito papel, né? Eu deixei o papel pólen de fora. Eu sempre faço caderno com ele, dessa vez eu escolhi deixar ele de fora pra poder usar papéis um pouco diferentes. Então agora que eles estão no tamanho certo, eu vou dobrar todos e fazer os livretinhos, um por um. Eu fiz 5 desses livretinhos, mas eu vou acabar usando só 4. Vocês vão ver mais pra frente que na hora de costurar ficou bem difícil, porque esses livretos estão bem grossinhos. Então, eu sugiro que se você for fazer isso, tenta fazer com menos papel pra ficar um pouquinho mais fácil de costurar depois. Olha a minha cara de louca, mas tudo bem. Hoje eu tô em casa, deitadinha, que eu acordei super cedo, então eu tô de pijama mesmo. Mas daqui a pouco eu vou pra academia pra fazer alguma coisa de útil. Além de fazer o meu caderno aqui. Antes de eu costurar essa parte toda aqui dos caderninhos que eu já fiz, eu preciso fazer a capa. E aí eu tenho um pedaço aqui, eu achei esse papel aqui, chama papel Paraná, eu não tenho certeza. Eu tenho um pedaço que sobrou aqui de uns cadernos que eu já tinha feito, e eu não sei se dá, porque ele tá meio tortinho. O Romeu mordeu. Tem 2 dentes aqui. Não sei se eu vou conseguir usar. Se eu não conseguir usar, a gente vai improvisar com uma caixa de sucrilhos. Como ela é mais mole, talvez eu dobre, né? Faça dobradinha assim e colar pra ficar mais durinha a capa. Então, eu vou fazer a capa primeiro. Eu tenho uns tecidos que a gente já vai dar uma olhada pra eu escolher. Eu quero fazer uma coisa que seja bem feitinha e bonitinha, mas que pareça que é retalho. Que pareça que é um monte de coisa que sobrou. Não sei se isso faz muito sentido, mas então vamos lá. Ó, gente, não vai caber. Parece que esse pedaço é do mesmo tamanho que esse aqui, mas não é, vai ficar curto. Então eu não vou conseguir usar esse, eu vou ter que usar a caixa dos sucrilhos mesmo. Como eu falei antes, a caixa dos sucrilhos ela é mais mole. Então eu vou cortar 2 pedaços para cada capa. Então vão ser 4. Aí eu vou colar 2 juntos para depois encapar. Eu acho que eu vou usar esses 3 tecidos aqui, ó, pra fazer a capa. Então é um rosinha com flor e 2 cinzas. Um liso e um outro estampado. Agora, para as capas, como a ideia é que fosse uma coisa meio de retalho, né? Coisa que sobrou, vai ficar meio torto, não vai ficar igual a da frente com a da de trás, né? A capa da frente com a capa de trás. Então, nessa eu tô fazendo sobreposição e na outra vai ficar parecendo que eles estão, tipo, um meio que atrás do outro. Não sei se isso faz muito sentido, mas vocês vão ver aí.
Agora eu vou tentar dar uma enfeitada, vou colocar essa rendinha em cima dos encontros dos tecidos, né, pra ficar pelo menos com um acabamento um pouquinho melhor. Mas vocês vão ver que depois eu vou trocar essa renda por uma renda mais clara e colocar uns carimbos também, vou dar uma incrementada na capa. Aqui, nessa bordinha aqui, eu acho que eu vou colar algumas dessas florzinhas. Eu não sei se vai ficar bom, se vai ficar muito feio, mas vamos tentar. Ó, gente, as capas aqui estão prontas. Eu não mostrei todo o processo porque eu mudei bastante essas capas. Essa aqui tá até colada meio que do avesso, sei lá, de ponta cabeça, enfim. Essa é a parte de trás, essa é a parte da frente. Eu não vou falar que eu amei, mas eu também não detestei. Enfim, eu tinha colocado uma rendinha preta, troquei por uma rendinha branca. E aí eu colei um papel atrás só, pra dar um acabamento e não ficar toda aquela parte colada, exposta aqui, né? E agora, então, a gente vai encadernar, colocar os miolinhos aqui dentro. Gente, essa foi a parte mais difícil, foi fazer essa encadernação. Eu nunca tinha feito uma encadernação com a costura aberta. Eu sempre faço os cadernos com a lombada fechada, bonitinho, colado e tal. Aqui tive que furar as capas, a costura fica pra fora. Acho que o fato também dos meus cadernos, o miolo, né, ter ficado super grosso, foi muito difícil também. Mas tudo bem, para um primeiro experimento foi ok. E como eu falei, esse caderno era pra ter um acabamento mais rústico e meio podrão mesmo. Não era pra ficar super bem feitinho. Então tudo bem, mas olha, foi bem difícil. Eu tava acompanhando um passo a passo aí num outro vídeo do YouTube, posso até deixar linkado aqui embaixo. Mas eu fiz errado, tive que voltar, tirar a linha, passar de novo. Nossa, foi meio caótico. Acho que vocês conseguem perceber a minha dificuldade pra furar esses miolos super grossos. Foi bem difícil. Os furos ficaram meio tortos, enfim. Graças a Deus esse era um projeto que é o que eu falei, não precisava ficar bonitinho. Mas é aquilo que eu falei antes, se vocês quiserem fazer e quiserem que fique bem bonitinho, com um aspecto mais profissional, façam com menos folhas, um miolo um pouquinho mais fino, meçam direitinho, que daí vai ficar fofo, né? O meu ficou um pouquinho torto, mas tudo bem. Todos os vídeos que eu vi ensinavam a gente a começar pela capa de baixo, né? Pela capa do fundo. E a primeira capa, né, que é a do fundo, e o primeiro livreto, você vai fazer junto, assim como o último livreto e a última capa, né? Que esse foi um erro meu lá no final, eu costurei todo o último livreto primeiro, sem a capa, tive que tirar tudo, mas enfim. Então é bem difícil, e você tem que furar a capa um pouquinho mais pra dentro, pra ficar uns centímetros pra dentro, pra você poder ver a linha, né? Pra ficar com esse acabamento mais bonitinho. E se você tiver uma agulha de bordado que seja aquela curvada, vai facilitar bastante pra você isso também, porque é difícil segurar a capa, ainda passar a agulha por baixo, enfim, dá um certo trabalho. Eu até tenho essa agulha, mas nesse momento eu nem lembrei dela, né? Então eu podia ter facilitado a minha própria vida, mas não fiz isso. Uma outra dica que eu te dou também é não apertar tanto os livretos com essa linha aí, porque esse primeiro que eu coloquei, que é o último, depois vocês vão ver quando estiver pronto, ele fica um pouco torto em relação aos outros porque eu apertei muito, então ele vai meio que escapando, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu achei que a minha costura ficou meio frouxa, achei que eles ficaram frouxos, então eu não sei ainda onde que é melhor apertar e onde que é melhor não apertar. Eu preciso ir descobrindo isso, depois nos próximos eu conto pra vocês. Eu gosto dessa ideia da costura por fora, nunca tinha feito. Eu queria tentar esse tipo de costura porque quando você abre, ele fica bem lisinho, bem retinho na mesa pra você trabalhar, enfim, fazer seus negócios de arte. Porque é outro tipo de costura, o caderno fica meio assim, né, e não abre completamente. Então eu sei que essa abre. Mas eu vou tentar depois com cadernos um pouco mais finos pra encadernar, porque esse tá sendo bem difícil.
Bom, gente, finalmente finalizei aqui. Ele tá bem tortinho. Eu acho que eu apertei demais aqui, então esse último, que na verdade foi o primeiro que eu comecei, tá meio pra baixo. Mas é pela primeira vez que eu fiz, não tá tão ruim, né? Ele tá meio frouxo aqui, mas eu acho que isso faz parte. Mas ele vai abrindo e ele fica bem aberto, tá vendo, ó? Então é mais fácil de trabalhar nele. Gostei também de colocar vários papéis diferentes. Acho que eu vou me divertir bastante com esse caderno. É pra ele ser meio bagaceira mesmo, como eu falei, então não tem problema ele tá torto, enfim. Esse é o resultado final, tanto do caderno feito em si, como da minha ideia de juntar várias coisas num caderno só. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, comenta, compartilha, me dá ideias do que você acha que eu deveria fazer aqui nesse caderno, pintura, colagem, enfim. E me conta se você vai fazer um pra você também. Ah, e se por acaso essa minha ideia super inovadora já existir, e tiver um nome pra isso, pra um caderno que já tenha todas essas funções e você souber, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim também, tá bom? A gente se vê na próxima, um beijo!